Amém. Jonas capítulo 4, nossa escola bíblica de hoje. Acabou que eu fiquei pegando as anotações aqui e fechei. Vamos encerrar o livro de Jonas hoje, né? Graças a Deus por isso. Mais um livro encerrado. Domingo que vem, talvez começaremos o livro de Obadias. Vamos ver, vamos lá. Então, terminamos o capítulo 3, né? Falando de o que aconteceu depois que Jonas foi lá e pregou, né? Os ninivitas se converteram, não foi isso? Todos eles se converteram ali naquela confusão, sem saber muito bem o que fazer, né? Mas botaram os animais, todo mundo vestiram os animais de pano de saco, fizeram o que era possível fazer, né? Que veio à mente deles lá. E agora vamos iniciar o capítulo 4. Então, diante desse cenário, então lembra, os ninivitas se converteram. Começa o capítulo 4. Samuel, para com isso. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Então qualquer um que for ler o texto de Jonas vai talvez se surpreender um pouco com isso, né? Porque ele foi lá, ele pregou, e o povo se converteu e ele ficou extremamente desagradado, irado. E orou, então, diante dessa fúria dele, ele resolveu orar, né? Foi lá, dobrou seu joelho, não sei, né? Mas foi colocar diante do Senhor e disse o seguinte: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então, Jonas, depois de ter... Isso, ele fez exatamente isso. Ele, diante do cenário, né, de conversão dos ninivitas, ele falou: olha, Senhor, é por isso que eu fugi. Você é Deus bom, longânimo, grande em benignidade, que te arrepende do mal. Por favor, me mata logo. É isso que ele falou. Deixa eu morrer logo, eu não quero ver esses ninivitas. Acabou que ele ia encontrar com eles no céu, né? Se ele morresse, Deus matasse ele, ia dar de cara com os ninivitas no céu. A gente acha engraçado que Jonas se sinta dessa maneira, mas a gente parando na rua para falar com as pessoas, eles representam exatamente isso. A gente fala para a pessoa assim: não, porque não importa o pecado que você tenha feito, você pode ser salvo se você crê em Jesus Cristo. Ah, mas se for um assassino, e se for um bandido, aí pode ser salvo? Olha, eu não sei se um assassino tem a capacidade hoje de crer no Senhor Jesus Cristo, não sei quão reprovado ele pode estar já nessa correria, mas se for um arrependimento de crer no Senhor Jesus Cristo, ele vai ser salvo. Ah, mas eu não posso acreditar que eu vou ser salvo junto com esse cara que roubou, que matou. Meu vizinho traiu a esposa, o outro fez não sei o que e tal, aí fica comparando. Não posso acreditar que ele vai para o céu também. A mesma coisa que Jonas. Nesse aspecto. Mas acho que seria mais ou menos assim. Vamos supor, a turma lá do Epstein lá se converteu, aceitou Jesus. Vamos supor que seria possível, aceitou Jesus. Aí talvez a gente fique um pouco revoltado com isso, né? Ah, não, senhor, mata logo esse cara aí, pô, vai dar oportunidade para ele. A gente fica um pouco frustrado. Então, sim, mas o que eu acredito que tenha acontecido com Jonas estava pregando já há muito tempo contra a cidade de Nínive. 35 anos, né? Nesses 35 anos, muitas pessoas podem ter nascido, podem ter morrido, podem ter mudado a cidade, e Deus se apiedou deles por alguma razão lá, que Deus quis se apiedar deles, né? Talvez até mesmo para poder botar... Viu, de repente, que o coração estava pronto? Exatamente. E aí... No caso de Epstein, eu não acredito muito, porque os caras acho que chegam a ser o nível de reprovado já. Não, sim, estou falando isso, assim... Foi o pior exemplo que eu vejo na minha cabeça, né? O exemplo mais esdrúxulo possível. Dizem por aí que os ninivitas eram extremamente cruéis, perseguiam o povo de Deus e tal, né? Que, de fato, a gente sabe que sim, né? Mas como foi o caso... Para você ver...
o sujeito perseguir o povo de Deus é mais tolerável do que certas outras coisas, como, por exemplo, Sodoma e Gomorra, né? Paulo perseguiu o povo de Deus, as pessoas jogaram suas capas lá diante dele, apedrejaram, Estevão, tudo, ele estava lá, mas ele se tornou Paulo, né? Foi salvo, se tornou Paulo. Agora, os sodomitas foram mortos, né? Não teve misericórdia para eles. Então, se tem algum nível que o cara chega tão longe que seria melhor se ele tivesse matado cristãos. Seria melhor se ele tivesse perseguido e matado cristãos, apedrejado e tal, teria mais chance de salvação para ele do que ter feito o que parece ter sido feito, né? Sim, e sendo que Sodoma foi feita para poder ser um exemplo mesmo, né? E a Bíblia fala isso em outros textos, assim como acredito que nesse caso de Nínive também, né? Jonas foi lá com o propósito de servir de exemplo. Eu costumo acreditar que os indígenas, por exemplo, são um povo que anda por aí sem roupa, que faz celebrações ao Deus Sol, ao Deus Circular, da água, e levantam totens e etc, e fazem sacrifícios, às vezes, humanos. Enfim, eu acredito que eles sejam povos reprovados, mas vamos dizer que tem uma aldeia que está lá e que quer realmente, passou a querer conhecer realmente a Deus. E Deus vai lá e manda alguém lá para poder falar. Eu, na minha visão humana, eu falo assim, mas esses caras são reprovados, eles andam pelados, eles fazem isso, fazem aquilo, mas talvez um pouco pela tradição, mas o coração está querendo conhecer, né? E aí talvez seja mais ou menos isso. Até porque tem isso que você falou, né? Vamos supor que tem uma tribo, aí essa tribo, tudo canibal, maluco, cheio de ritual satânico, aquela coisa toda lá. Mas chegam, de repente, os filhos daqueles ali e aceita Jesus. Muda, né? Muda a história da tribo, muda a realidade toda. Enfim, de fato, isso é uma coisa bem possível. Lembrando que a Bíblia diz especificamente isso, né? Que os olhos do Senhor vasculham toda a terra em busca daqueles que o procurem. Você está acertando a câmera aí. Mas já foi. E disse, então depois que Jonas pediu para Deus matar ele, Deus respondeu Jonas, né? Falou, tá bom, morto serás. Não? Ninguém? Não. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então Jonas, ele meio que assim, o povo se arrependeu, mas talvez ainda tenha uma destruição para eles, né? Eu vou lá assistir, vou falar mais nada, não vou ficar longe deles, e vou ficar escondidinho lá na cabana. Montou a cabana no alto da montanha lá, ficou só olhando para ver o que ia acontecer com a cidade, né? Que ela seria destruída por Deus. Pastor Francisco, o texto que diz que Jonas, né, se irou, e aí ele fala que faça o bem e mirar até a morte, né? Ele estava ali totalmente desacreditado já da vida, preferia ficar com muita raiva e morrer naquela hora ali do que ver Nínive sendo salva, né, no final das contas, e ver aquilo que tinha acontecido já em Nínive, o que é interessante também, de qualquer maneira, o sentimento de Jonas ali, né? Sim. Então ele está lá, está olhando, né? Tomara, vamos ver o que vai acontecer com a cidade. Ele pregou, afinal de contas, né? Que seria subvertida. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas. Que beleza, aí Jonas estava lá sentado na cabana, no sol, subiu uma boboreira, né, por cima da cabeça dele, a fim de o livrar do seu enfado. Então fez aquela sombra bonita, né? E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Ele deve ter pensado, agora sim, Deus está vendo, vai me dar uma sombrinha aqui, porque vai demorar 40 dias, né? Eu vou ficar aqui nessa sombra só curtindo cinema 3D aqui, destruição de Nínive. A simplicidade, né, de Jonas, né? Uma simples sombra se alegrou. Primeiro, eu quero morrer. Aí depois chegou a sombra. Isso. Que sombra gostosa, nunca mais sai daqui. Mas eu acho que essa alegria aqui é porque, de fato, ele estava na expectativa de que Deus tinha ouvido a oração dele, né? A chantagem que ele fez com Deus. Me mata, fez igual o Didi, né? Eu quero morrer, abrindo a boca assim, né? Tal, mas enfim. Isso não está na Bíblia não, tá, gente? Isso é interpretação minha. É como eu imagino Jonas. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte. Então ele passou o dia lá, né, na boboreira comemorando. No dia seguinte,
ao subir da alva. Começou a amanhecer, né? O sol subindo, o qual feriu a boboreira e esta se secou. Acabou a sombra. E aconteceu que, aparecendo o sol, você imagina o sol que não veio, né? Deus mandou um vento calmoso oriental, né? Oriental. Que ele podia ser um ventinho para refrescar, mas Deus mandou aquele ventinho calmoso, só aquele calor que estava no deserto, sabe? Que subindo da areia, só para empurrar o calor na direção dele, assim, ele sentiu o calor assim. E o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então foi um sol violento, né? E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Isso aqui, irmãos, pode parecer assim, mas representa a gente também. A gente é sempre assim desesperado, né? A gente olha para o futuro e já fica assim, como é que vai ser, não sei o quê. Sempre, talvez não igual o Jonas, porque Jonas é um nível mais extremo de radicalismo. Mas todo mundo tem sua insegurança com as coisas e fica meio desesperado à toa, né? Eu acho que a gente é igual a Jonas. Quando eu tô jogando, às vezes Elden Ring, às vezes o bicho não morre de jeito nenhum, eu fico, caraca, queria morrer. Não, quando o filho meu me desobedece, né? Por quê? Por quê? Enfim, é mais ou menos por aí. Então Jonas está desejando morrer. Eu quero morrer, é melhor morrer do que viver, é melhor morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem, de novo, né? Que assim te ires por causa da boboreira. Então era só uma boboreira. E perguntou: você acha que está certo, Jonas? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Ele respondeu bonito, né? Fazes bem, Jonas? Faço bem de me revoltar até a morte, né? Com muita raiva. E disse o Senhor: Há um detalhe aí que ele não está respondendo para mim, para um homem que estava passando lá e falando com ele, estava falando diretamente a Deus. Diretamente com Deus. Se colocou diante de Deus e Deus foi generoso com ele, né? Falou: poxa, Jonas, você acha que está certo isso, Jonas? Está certo, é claro que eu estou certo. Não, vê não, eu tava... Não. Ah, bom, devia achar que ele era maluco mesmo. Devia achar que ele era maluco. Tem isso na Bíblia, né? Quando Ana, esposa de Eucana, está orando sozinha lá, o profeta acha que ela tá meio doida mesmo, né? Falando, bêbada, falando sozinho. Então, possivelmente, se alguém visse Jonas, ele não devia estar orando calmamente com Deus ali, né? Devia estar injuriado. Fala, pô, tem um doido lá, brigando com o vento lá, reclamando. Pode ser que sim. Enfim, então perguntou, né? Faz bem de se revoltar assim, por causa de uma boboreira? E diz: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E aí eu pergunto, qual foi a resposta de Jonas? Quem lê aí para mim aí? Nenhuma. Não tem resposta de Jonas. Eu sempre faço essa piada, né? Não tem resposta de Jonas. O pessoal ficou ali, não tem? Não tem. Por que não tem resposta de Jonas? Porque não interessa. Não interessa a resposta de Jonas, né? Essa pergunta, ela é para todo mundo. Para mim, para você, para todos nós, né? Você se irrita por coisa pouca, tem compaixão do seu cachorro, tem compaixão do passarinho da rua, tem compaixão com a terra, né? Tem que comer menos carne, tem que ser não sei o quê, tem que ter compaixão com tudo. Mas não tem compaixão com as pessoas, né? Com as almas das pessoas que vão para o inferno. Que é mais ou menos isso. Você sabe que, de fato, a gente é assim, né? Sujeito... Quantas vezes as pessoas não... quantas vezes as pessoas já não falaram para mim assim, por exemplo... não fica pregando, não fica chato não fica falando de Jesus não, a pessoa já ouviu, a pessoa já não sei o quê, não repete isso não, que enche o saco. E o meu sentimento é esse, falar, poxa, mas eu não vou ter compaixão da pessoa?
Deixa ela ir para o inferno? Ela está indo para o inferno. Deixa para lá. Pessoa que eu convivo, amigo meu, parente, às vezes. Eu tenho que ter compaixão das pessoas. Mas se você ficar chato, ela vai se afastar. Aí é problema dele. Não tem essa ideia de que você tem que saber falar, tem que ter estratégia, tem que fazer. É tudo mentira. Jonas pregou com raiva, querendo que eles não fossem salvos, e falou 7 palavras. Em 40 dias será subvertida. Será subvertida. E foi suficiente para salvar mais de 120 mil pessoas. E ainda preservar os animais, porque a cidade seria destruída. Não foi mais. Enfim. Então não importa, você tem que falar. Que a pregação de Jonas é a mesma pregação. Quando você morrer, vai para o inferno. Você será subvertido, vai para o inferno. Mas não é bem assim, tem que ter cuidado e tal, mas vai para o inferno. É isso, o que interessa é isso. O resto é resto. Então o importante é como nós respondemos a essa pergunta aqui, que Deus nos fez. Não vai ter, você tem compaixão de um monte de coisa, do seu cachorro, do seu não sei o quê, e não vai ter das pessoas que vão para o inferno. Pensa você chegar no céu, lá, nossa vida é curta, rapidinho a gente morre. Aí chega no céu, dá de cara com as pessoas que você tinha tanto cuidado e zelo para não ofender, indo para o inferno. O choro que vai ter vai ser grande. Nós vamos sofrer também nesse momento. A gente vai ficar feliz por nós, mas num dado momento nós vamos ver as pessoas indo para o inferno e vai ser dolorido. Bom, então esse é o cerne da questão de Jonas aqui. Do livro de Jonas é uma história de como nós somos todos rebelados contra Deus, não fazemos a vontade de Deus, mas somos servos de Deus. E se nos colocarmos à disposição de Deus, Deus age através de nós, independente de como a gente faça. Tá? Jonas fugiu, Jonas desobedeceu, Jonas foi desrespeitoso com Deus, na minha opinião, aqui. Né? A gente ri, mas na verdade ele foi. E mesmo assim, foi usado por Deus. Porque Deus é um Deus, conforme Jonas falou, compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que arrepende de maus, inclusive de Jonas. Amém? Então, alguém quer acrescentar mais alguma coisa na escola bíblica? Estamos encerrados.